Shalom, que o Espírito de Deus possa alumiar a sua vida grandemente, para que você entenda qual o motivo, o propósito que fez você parar aqui nessa mensagem. Afinal, essa é uma mensagem urgente e, além de ser uma mensagem urgente, ela é uma mensagem cheia de esperança, mas ela é uma mensagem de salvação. Ela é uma mensagem de esperança para nós. E Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer te dar a direção e Ele quer alinhar o seu coração com o céu. E nós temos que alinhar o nosso coração com o céu, e o tempo é agora. Então, esses dias eu estava meditando na palavra de Deus e Deus, Ele me fez assim sentir um peso na sua palavra, um peso como que se Ele tivesse dizendo: olha, filho, já começou. Então, no meu momento de oração, eu senti esse peso, eu senti essa direção do Espírito Santo dizendo que já começou. As profecias, elas estão se cumprindo. Tem gente que acha que o livro de João, João escreveu o Apocalipse, ainda vai acontecer. Só que nós temos que lembrar que o livro do Apocalipse é um livro que tem mais de 2000 anos. E esse livro tem profecias que já aconteceram, profecias que estão acontecendo e algumas que ainda vão se cumprir, mas está muito perto. E as profecias, elas estão se cumprindo, os selos estão se abrindo. E muita coisa que nós estamos vendo hoje e vivendo é, de fato, os selos que estão se abrindo. Só que tem muita gente que não está se apercebendo de tudo isso e estão vivendo como se tudo fosse normal, como se tudo fosse um acaso. Olha só, o espírito do anticristo, ele já está operando no mundo. Tem muita gente que está esperando o espírito do anticristo vir ao mundo. Não, o espírito do anticristo, ele já está operando no mundo. Preste atenção, o espírito do anticristo já está operando no mundo. E a igreja, ela precisa discernir, ela precisa entender, ela precisa compreender. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para ficar brincando de modismo gospel. A igreja precisa ter o discernimento do Espírito Santo para entender e compreender que o espírito do anticristo, ele já está aí. Olha só esse texto bíblico no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Diz assim: a que não vos demovais da vossa mente, preste atenção, a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade. Não pode demover com facilidade. Agora preste atenção, o que? E nem vos perturbeis, ou seja, não se perturbe, não esteja perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá o quê? O dia do Senhor não vai vir sem que primeiro venha a apostasia da igreja, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui, isso é muito forte. Duas profecias que antecedem o dia do Senhor: a apostasia da igreja e a manifestação do anticristo, a manifestação do filho da perdição. Então, essas são duas profecias que antecedem a vinda de Cristo. Então, é muito forte, mas é real. Nós estamos vendo esta profecia diante dos nossos olhos. A profecia está diante dos nossos olhos. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas a igreja está dormindo. Jesus contou essa parábola em Mateus 25. Tanto as virgens nécias como as prudentes dormiram.
Não foi só 5 que dormiu. O texto é bem claro, as 10 virgens dormiram. Embora 5 tinham azeite para manter a sua lamparina acesa, elas dormiram de qualquer forma. Então, está diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo esta profecia diante dos nossos olhos, mas nós não estamos atentos para isso. Você lembra do quarto cavaleiro do Apocalipse, que era um cavaleiro assim, cor verde meio amarelada, vamos dizer assim, um verde meio amarelado, uma espécie de um verde limão, que era um cavaleiro que se chamava Morte. Se chamava Morte. O mundo, o inferno o seguia, o mundo dos mortos o seguia, o inferno o seguia. E eles receberam autoridade para aniquilar 1/4 da terra, para matar 1/4 da terra com espada, ou seja, através de guerra, com fome, com doenças e com animais selvagens. Nós estamos vendo epidemias que têm ceifado metade do planeta, nós estamos vendo aí doenças incuráveis que estão matando dia após dia, nós estamos vendo ataques dos animais selvagens, estamos vendo escorpião, estamos vendo dengue, estamos vendo várias doenças e várias epidemias que estão acontecendo. E as guerras que estão aí ao redor do mundo, fora aquelas guerras que são internas. Por exemplo, o Brasil tem guerras internas. A guerra do tráfico, do tráfico de drogas, mata mais do que a guerra no Oriente. Então nós estamos vivendo isso diante dos nossos olhos. As guerras que nós estamos vendo, os conflitos entre as nações, é o último cavaleiro cavalgando. É o último cavaleiro que já está na terra pisando, cavalgando. E a Bíblia diz que isso é o princípio das dores, é o começo das dores. E agora, se você parar e pensar e analisar comigo, você precisa de discernimento. Você tem que ter discernimento. Você está tendo discernimento ou você está dormindo espiritualmente? Tem muita gente indo atrás de sensação, tem muita gente indo atrás de culto com luz, com fumaça, mas sem santidade. É uma pregação sem arrependimento, é um evangelho sem cruz. Muita gente se diz cristã, mas está negando a palavra de Deus na prática. Isso é apostasia. O evangelho sem cruz é aquele evangelho que é fácil, que as pessoas buscam o Senhor Jesus para resolverem os seus problemas, porque é mais fácil do jeito que elas estão, né? É mais fácil viver um evangelho sensacionalista. Esse é o evangelho sem cruz. Jesus nunca pregou um evangelho sem cruz, pelo contrário, ele diz assim: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem perseguição, não existe evangelho sem difamação, não existe evangelho sem luta, não existe evangelho sem espinho, não existe rosa sem espinho. O evangelho é um caminho difícil de ser seguido. O evangelho não é fácil. Eu não posso buscar a Deus, ir para a igreja, seguir o evangelho do Senhor Jesus, porque os meus problemas resolveram a partir daí. Eu vou seguir a Jesus porque tudo vai se tornar mais fácil para mim. Não. Esse é um evangelho sensacionalista. Esse é o evangelho da luz e esse é o evangelho da fumaça. Esse é o evangelho dos palcos, mas não é o evangelho do altar, não é o evangelho do Gólgota, não é o evangelho do lugar chamado Caveira, onde Jesus foi pregado. Jesus enfrentou um evangelho de luta, uma vida de luta, e ele diz: vocês vão ter aflições nesse mundo, mas vocês não devem desanimar, porque eu venci o mundo. Então hoje nós estamos vendo a apostasia da igreja, nós estamos vivendo pregações sem arrependimento, estamos vendo o evangelho sem cruz. Tem muita gente que se está dizendo cristã, mas está negando a palavra de Deus na prática, está negando a palavra de Deus na prática. E nós não podemos viver um evangelho assim, não podemos viver a nossa vida assim. Isso é apostasia. Isso é a apostasia. Você está fazendo parte da igreja apóstata, você está se apostatando da verdade do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós temos pessoas que você tem que tomar cuidado quando você prega, porque uma palavra que confronta a pessoa, e muitas vezes confronta o pecado que ela está vivendo,
ela sai da igreja, ela se aborrece, ela sai difamando, ela sai falando mal da igreja, ela sai falando mal do pastor, ela sai falando mal do seu líder, porque a palavra confrontou ela. Glória a Deus, louvado seja Deus pela palavra que nos confronta, porque a palavra que nos confronta é a palavra que nos leva para a salvação. A palavra que nos confronta é a palavra de amor. Hebreus capítulo 12 diz que o filho sem correção é o filho bastardo. Mas Deus corrige. Deus corrige. A Bíblia diz que Ele castiga e corrige quem Ele ama, quem Ele tem prazer. Não faça parte da apostasia. Não seja um crente apóstata. Quando a palavra te confrontar, dobre o seu joelho, levante a mão para o céu e fala: obrigado, Senhor, porque a tua palavra confronta a humanidade que tem dentro de mim. A tua palavra confronta o ser humano que tem dentro de mim, a natureza humana que quer falar mais alto dentro de mim. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso. E nós vamos ter que ser confrontados, sim, porque a natureza humana, ela tenta falar mais alto. O apóstolo Paulo fala de uma guerra que acontece dentro do ser humano. A maior guerra de todas acontece na mente do ser humano. A natureza humana versus o espírito. E quando a palavra de Deus, ela confronta a nossa natureza humana, ela fortalece o espírito que há dentro de nós. Então pare e pense. Você está discernindo ou você está dormindo em tempos espirituais? Tem muita gente correndo atrás de sensação, de culto com luz, de culto com fumaça, mas sem santidade, pregações sem arrependimento, evangelho sem cruz. Muitas pessoas que estão dizendo que é cristã, mas não vive a palavra na prática, não aguenta uma correção. Isso é apostasia. Isso é a apostasia da igreja. E o apóstolo Paulo, ele está alertando a igreja contra isso. A palavra de Deus está nos alertando. Isso é apostasia. O que te sustenta nos dias finais, nos dias que antecedem a vinda de Jesus, não é a religião, é a intimidade com Deus. O que te sustenta nesses últimos dias não é a religião, é a intimidade com Deus. Então não se deixe enganar por aparência de piedade, porque o anticristo iria aparecer com aparência de piedade. E o verdadeiro galardão, meu irmão, é aquele que o Senhor Jesus preparou para nós. Tem gente achando que o verdadeiro galardão é aquele que a terra está preparando para ele, que os homens estão preparando. Preste atenção, ser humano não pode preparar galardão para você. Galardão quem preparou é o Senhor Jesus. A morada do Senhor Jesus. E nós estamos vendo nesses últimos dias, sim, essa grande apostasia, a apostasia da igreja. E não é só isso, a manifestação do filho das trevas, a manifestação do anticristo que está aqui se rebeliando, que está aqui se mostrando, está aos nossos olhos e nós não estamos conseguindo ver. Você não está vendo, você não está prestando atenção. Nós temos que alinhar o nosso coração. Você está pronto para se encontrar com o Senhor Jesus? Fique atento, meu irmão, porque os tempos difíceis estão aí. O filho das trevas, o filho da perdição está aí para se manifestar, para trazer destruição, para enganar as pessoas. E o que eu estou dizendo para você não é um discurso religioso, é uma realidade espiritual, porque a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar e essa é uma verdade. E muitos não estão prontos. Muitos não estão prontos para se alinhar com o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vendo o anticristo implantando as suas regras, se alinhando com o mundo, se alinhando com as suas vontades, tá? E tem muita gente ali diante do anticristo, e tem muita gente que se diz não adorá-lo, mas está debaixo das suas regras, está debaixo do ensino que o anticristo plantou e que o anticristo está plantando. Então o sistema do anticristo, ele já está reinando. O espírito do anticristo, ele já está reinando.
ele já está plantando no mundo as suas regras, as suas leis, e tem muita igreja evangélica debaixo das regras papal. Então, abra o seu coração, abra a sua visão espiritual e não deixe ser enganado, porque nesses últimos dias Jesus está muito próximo. Aquele que disse que vem virá, e ele não vai tardar, não vai tardar. Então, fique atento, porque nós estamos vendo, sim, a palavra de Deus, ela é clara, e antes da volta do Senhor Jesus, vai ter um tempo de apostasia da igreja, sim, vai ter uma rejeição da verdade, sim, vai ter uma religião misturada de falsos mestres, falsos cristos. Quando a Bíblia fala de Cristo, a palavra Cristo significa o enviado, o ungido de Deus. Então vai ter a manifestação de falsos ungidos, que vai se levantar com aparência de piedade, mas isso sim é um engano, um engano. E as igrejas evangélicas, que era para pregar a verdade, está se misturando com as doutrinas do anticristo. Mas a Bíblia, ela já disse que isso iria acontecer, ela já revelou para nós que isso ia acontecer. E hoje nós vemos o sistema papal ganhando força no mundo inteiro, um governo religioso que fala de paz, mas se alinha com o sistema da besta, promove união sem arrependimento, acaba promovendo ecumenismo sem cruz. Então, nós estamos vendo a profecia diante dos nossos olhos. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, mas nós não estamos atentos para percebê-la. Peça a Deus discernimento para que o Espírito Santo te revele o livro do Apocalipse, para que você entenda, compreenda que os dias são findos e está mais perto do que você imagina, está mais perto do que você pensa. Eu quero orar por você e eu quero dizer algo que você possa gravar no teu coração. O que te sustenta nos finais dos dias, nos dias que antecede a vinda do Mashiach, não é a religião, é a intimidade com Deus. Outra coisa, não se deixe enganar pela aparência de piedade. Não se deixe enganar pela aparência de piedade. Outra verdade que eu quero que você grave no teu coração, escreva e grave no teu coração. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Guarda isso. Papai querido, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença e eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor nos dê discernimento espiritual para não sermos enganados, para estarmos atentos com tudo que está acontecendo. Tira dos nossos olhos toda a venda que o inimigo colocou a ponto de impedir a gente de ver, de enxergar a tua verdade. Tire o véu que está nos nossos olhos. Nós não queremos ser mais um no meio de uma grande multidão religiosa. Nós queremos ser aqueles que fazem a diferença, aqueles que têm intimidade contigo, ponto de contato, para que o Senhor revele a tua verdade e nos escolha como instrumentos nessa terra. Nós queremos ser a noiva santa, separada, adornada, consagrada para a tua vinda. Então, nos prepara para a tua vinda, Senhor. Nos alerta para a tua vinda, nos fortalece diante das guerras, para que a gente possa estar pronto para encontrar com o Senhor. Sim, meu Deus, nos livre diante dos espíritos da morte destruidora que vem para trazer confusão mental na nossa mente, para trazer confusão mental no teu evangelho, confusão mental do discernimento da tua palavra. Blinda a nossa mente, coloca o capacete da salvação, guarda-nos de todo o engano do anticristo, firma-nos na tua palavra, na tua verdade, porque ela é a luz, é a lâmpada que alumia os nossos passos no caminho que nós devemos andar. Dai-nos fome por santidade e tira-nos, meu Deus, tira de dentro de nós o desejo desse evangelho falso, desse evangelho que transformou o altar em palcos, mas que possamos ter um compromisso verdadeiro com a tua palavra. Não deixe, meu Deus, lobos vestidos de ovelhas
nos enganar e nos afastar do caminho da verdade. Não deixa, meu Deus, o diabo usar aqueles que têm aparência de piedade para nos enganar e para confundir a direção que nós estamos seguindo. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.